Voltamos com o Rede Notícia e agora a gente vai conversar com a Estefânia Ladeira, especialista em comércio exterior, e o assunto é o impacto desse possível tarifaço do Trump nas relações comerciais entre o Brasil e os Estados Unidos. Estefânia está junto com a gente em uma videochamada. Muito obrigado, Estefânia, por ter atendido o nosso convite para poder participar aqui conosco. E eu já quero começar uma pergunta bem direta, Estefânia. Brasil e Estados Unidos são parceiros comerciais há anos, há séculos. Sempre tiveram uma boa relação nesse comércio, desde ainda lá dos tempos do Império Brasileiro. Como que se pode chegar a uma situação como essa e qual o impacto direto aqui no bolso do trabalhador brasileiro e das empresas brasileiras no geral? Muito boa tarde. Boa tarde a todos. É um meu prazer estar aqui com vocês nessa tarde. Falando especificamente, né, sobre essa relação do Brasil, como você bem pontuou, sempre foi uma relação muito boa, né? O Brasil sempre tem uma relação muito aberta com os países e com os Estados Unidos especificamente sempre foi muito bom, né? A gente tem ali vários produtos e vários segmentos que a gente exporta quase exclusivamente para os Estados Unidos. Essa relação, né, a gente veio acompanhando desde abril, quando o Trump anunciou as tarifas, e naquele primeiro momento o Brasil foi o grande ganhador, né? A gente estava com a tarifa mínima de 10% e ficamos tranquilos, né? Tinha outros países ali principais na listagem deles, mas nos surpreendeu e a gente foi surpreendido também com essa tarifa ali de 50% anunciada no começo de julho. Esse momento foi o momento em que o Brasil começou a se acosturar algumas possibilidades ali. Mas em relação a especificamente os Estados Unidos, né, eles estavam trabalhando com outros principais países ali, China, outras negociações, mas foi uma surpresa quando chegou essa tarifa para o Brasil. E especificamente, né, para os importadores, né, para os trabalhadores no Brasil, o impacto talvez não vai ser um impacto tão imediato. Por quê, tá? Porque essas negociações, elas estão ainda acontecendo, então pode ser, né, que a gente tenha aí alguma diferença na tarifa aí já essa semana, antes do prazo de 1 de agosto, mas especificamente para o nosso bolso, o que vai ser o impacto principalmente ali ao médio prazo. Por quê? Porque se a gente exporta menos, a gente tem redução de empregos e isso vai, né, reduzindo cada vez mais a nossa economia. Pois é, uma das preocupações, principalmente aqui para o nosso estado, é em relação à exportação do café, né? Os Estados Unidos consomem, é um dos principais, para os Estados Unidos, né? A gente exporta muito para lá. Como é que fica essa situação? Pode ocorrer de diminuir o preço aqui para a gente, o nosso comércio aqui pode ter isso também? Era uma grande preocupação nossa, né? Porque o café e aí seguindo também as laranjas, né? A gente exporta bastante ali para os Estados Unidos, mas o secretário Howard Lutnick pontuou hoje que possivelmente produtos que não são plantados nos Estados Unidos podem ter uma redução ou até ser zerado para não ser prejudicado. E o café vai entrar exatamente nisso. A laranja não, a laranja é plantada nos Estados Unidos, então pode ser que a gente não tenha tanto um benefício nesse sentido. Mas era uma preocupação muito forte, porque hoje os Estados Unidos aí a gente exporta quase 35% do nosso café para lá, e impactar diretamente nas negociações que a gente tem. Stefania, uma outra commodity brasileira que causa preocupação é em relação ao petróleo. A gente produz muito petróleo, mas refina pouco desse petróleo que é produzido aqui no Brasil. O petróleo é enviado bruto, para boa parte até mesmo para os Estados Unidos, e o Brasil consegue novamente comprar esse petróleo refinado. O que isso pode trazer de problema? Porque quando a gente fala de petróleo, a gente fala de refino de petróleo, está falando de gasolina, a gente está falando de diesel, e a gente vê não só no dia a dia da gente que dirige, usa o carro, mas todas as outras cadeias produtivas estão diretamente ligadas, já que grande parte do transporte de mercadorias no Brasil é feito por caminhões que utilizam diesel. A gente pode pensar também numa problemática de disparada dos preços, porque a gente fica pensando muito em mercadoria que vai ficar no Brasil parada, mas essas mercadorias precisam circular e tem uma commodity aí que vai sofrer com esse impacto diretamente, né? Exatamente. E quando a gente fala, né, desse segmento, às vezes a gente não tem o tamanho do valor, né? A gente está falando aí de quase 3 bilhões, tá, de itens. A gasolina e o petróleo específico, a gente já está acostumado
que qualquer alteração, qualquer coisa vai impactar o nosso bolso. Parece assim, nem foi divulgado ainda as tarifas e as possibilidades, mas já a gente às vezes já sente o aumento. Isso acontece quase naturalmente aí. Então, é um ponto de preocupação. Não é uma preocupação ainda levantada pelo governo, nem pelas indústrias. Algumas indústrias específicas estão sendo mais afetadas diretamente por conta dessa necessidade de já fazer a exportação, né? Mas para esse ponto, a gente ainda não tem um reflexo já que a gente consiga basear, né, se basear, mas pode ser sim que a gente vai sentir aí algum impacto no nosso bolso, principalmente aí quando a gente está falando do consumidor final. E oi, Estefânia, quando o Trump anunciou, né, esse tarifaço, essa tarifa para o brasileiro, para os produtos brasileiros, muitos produtores, muitos comerciantes, muitas empresas tentaram adiantar, né, a entrega desses produtos para chegar antes do dia 1º. Teve aquela corrida aqui nos portos do Brasil para chegar lá antes do dia 1º. Agora é hora de colocar o pé no freio e esperar para que seja decidido ou não se vai começar essa tarifa. Será que os produtores eles devem esperar o dia 1º? Eu vou pedir para você responder isso depois do intervalo, tá certo? Ok. 12h49. A gente vai agora para um rápido intervalo e voltamos já já. Estamos de volta, seguimos agora no Rede Notícia, em Belo Horizonte, 12h53. Vamos continuar a conversa com a Estefânia Ladeira, que é especialista em comércio exterior e gerente de produtos da Saigol Comex, que é uma empresa especializada em comércio exterior. Estefânia, a Janaína, na volta do nosso intervalo, fez uma pergunta para você sobre como que os comerciantes brasileiros estão fazendo para poder tentar driblar o tarifaço. Primeiro era adiantando, agora é a hora de segurar, né? E também manter muito diálogo com o comprador, né? Com o comprador americano ali que está interessado, que está negociando o produto juntamente com ele, porque ele também tem a necessidade do recebimento desses produtos, né? É muito parecido com o que acontece no Brasil. Então, assim, aumenta o dólar, vamos importar, não vamos, mas em algum momento a gente precisa desse produto, então precisa ser alimentado o mercado nacional com esse produto, mesmo que ele seja mais caro. Então, quando a gente está falando de itens, mesmo que esteja aí meio nebuloso, como café, né, e outros itens que a gente exporta muito, muito fortemente para os Estados Unidos, eles também têm a necessidade de continuar recebendo esses produtos para não quebrar, né, a sequência, não quebrar o funcionamento deles também. Então, esse é um momento de aguardar, acompanhar as notícias. A cada momento a gente está vendo aí uma diferença muito grande desse retorno e está conversando juntamente ali com o comprador para entender como que ele precisa estar recebendo isso e, se possível, né, se puder ter essa segurada, vai ser melhor aí para todo mundo. Stefânia, agora pegando o gancho justamente sobre essa conversa direta entre quem vende e quem compra, quem está aqui e quem está nos Estados Unidos, a própria movimentação relacionada ao café já é esforço disso. Tem um impacto muito grande na economia norte-americana. O café é um produto que o americano toma e toma Sim. demais. Faz parte da dieta do americano. Suco de laranja é outro também. Né, que praticamente o suco de laranja, quase a exportação inteira de quem produz suco de laranja vai direto para os Estados Unidos. Você acredita, pela sua experiência no trabalho no comércio exterior, que justamente pode-se haver um esforço para se pensar em tarifas diferenciadas de acordo com a demanda que o americano precisa? Com certeza, tá? Exatamente para evitar com que isso traga um reflexo muito grande ali para a mesa do consumidor americano. Apesar do Trump estar fazendo isso, né, colocando ali para trazer as indústrias, né, para voltar as indústrias para o território americano, ele também precisa manter, né, os americanos ali contentes com o governo dele. Então, ele não pode aumentar a inflação tão grande assim, né, trazer um aumento tão grande ali para os consumidores, né? E esses produtos afetam diretamente, né? É diferente você estar falando de um produto que eu não tenho tanto consumo, mas quando eu estou falando de um produto que eu consumo diariamente, que faz parte do café da manhã, né, do consumidor, ele vai sentir aquilo ali na veia a partir de sexta-feira, né? E é um aumento muito significativo. Então, com certeza, né, já houve uma sinalização alguns produtos ali para ter essa redução de tarifa. E ainda estamos em negociação, né? Por isso que a qualquer momento podemos ter uma diferença. Também concordo com você que
Talvez se a gente conseguir que haja, né, um encontro entre os presidentes, a gente vai conseguir resolver isso o mais rápido possível, e torcendo para a gente ter pelo menos uma tarifa base, né, que é o 15%, 20%, que é o que os Estados Unidos estão praticando aí com o mundo inteiro. Stefania, obviamente a gente torce, né, para esse consenso, para essa conversa, para esse diálogo, mas caso não ocorra, esses produtos que já estão aqui, que estão parados, qual que é a situação deles? O que deve ser feito? Existe a possibilidade de ele retornar aqui para o consumo mesmo, para o consumo aqui do próprio brasileiro mesmo? Existe sim, tá? Em uma condição menor, mais favorável também? Com certeza existe. O que vai precisar ser avaliado é muitas empresas com cada um, os contratos que tem. Então, por exemplo, tem empresas brasileiras que talvez já tenham contratos de fornecimento com a empresa americana e ela vai ter que fazer aí essa alimentação, vai ter que, né, continuar com esse contrato e talvez até ter um pouco ali de prejuízo, porque ela segurou, porque teve despesas extras. O restante desses itens, a não ser que eu tenha um item que esteja com etiqueta em inglês, alguma coisa nesse sentido, eles podem ser comercializados no Brasil normalmente, tá? Então, se eu tiver um produto que está ali, um suco de laranja que está com tudo que é etiqueta em inglês, eu vou ter que colocar uma adaptação para vender para o mercado brasileiro. O que dificulta é talvez assim, vou pegar esse produto e ao invés de exportar para os Estados Unidos, vou exportar para outro país. Exatamente da forma como ele está. Porque alguns produtos, quando a gente está falando assim como a gente tem aqui, né, Anvisa, Vigilância Sanitária, também tem essas regulamentações em outros países. Então, esse movimento de alguns produtos, quando a gente está falando de exportação, não é tão rápido e tão simples, mas é possível, só que precisa ser avaliado caso a caso. Muito obrigado, Stefania Ladeira, especialista em comércio exterior, dando as explicações para a gente aqui no Rede Notícias. Portas da Rede Catedral de Comunicação Católica sempre abertas para você. Uma boa tarde, uma boa terça-feira para você. Boa tarde. Boa tarde. E termina aqui o Rede Notícia Entrevista. Agradeço mais uma vez a sua companhia, a sua audiência. Você que está nos assistindo e ouvindo, não se esqueça de acompanhar nossas redes sociais. No Instagram, nós estamos no @TV Horizonte Oficial e @Rádio América Oficial. O Rede Notícia também está no YouTube. Se inscreva no nosso canal Rede Notícia TVH. Também no canal da TV Horizonte, o TV Horizonte Oficial. E você pode ouvir novamente essa entrevista no nosso canal do Spotify, no Rede Notícia Entrevistas, com S. Agora, na sequência da programação da TV Horizonte, da América FM e da Cultura M, tem o Bola na Rede, Júnior Brasil e todas as novidades do mundo da bola. A gente volta amanhã, ao meio-dia. Uma boa terça. Boa tarde, até lá.